Programa Tribuna na TV, hoje com um grande amigo, uma atração especial. Só eu vou fazer um pouquinho de suspense agora, vou revelar só depois, né? Porque nesse mês é o mês de novembro, um mês de preocupação com a saúde do homem, especialmente voltado à prevenção contra o câncer de próstata. É o Novembro Azul, que mobiliza a área da saúde, e nesse mês, pela manhã, em todos os dias úteis, a Rede Feminina de Combate ao Câncer abre as portas para atendimento ao público masculino. Visite a Rede Feminina e realize gratuitamente a coleta de sangue para um exame que pode representar o resgate da sua saúde. A Rede Feminina atende na rua Saúl Cheira dos Santos 379, no bairro São Vicente. Não é preciso agendar atendimento. Aproveita também e adquira uma camiseta do Novembro Azul e ajude a rede a manter os atendimentos de prevenção ao câncer de mama e câncer de colo de útero durante todo o ano. Agora, se você acha que é longe para ir na Rede Feminina aqui no bairro São Vicente, você mora em outro bairro, mora em Navegantes, procure a unidade de saúde mais perto da sua casa e peça um encaminhamento para fazer o exame, porque é muito importante, você que tem mais de 45 anos, né, prevenir é o melhor remédio. Né? Prevenção é que aumenta as chances de cura quando houver algum problema. E na sexta-feira da semana passada, dia 31 de outubro, aconteceu no Colégio Salesiano de Itajaí a Expo Salê, com alunos apresentando o resultado de pesquisas realizadas por eles mesmos aí durante os últimos meses em diversos setores. Nós trouxemos uma rápida reportagem contando como foi o evento. Vamos conferir a técnica lá, Fabiano? Vamos soltar? O Colégio Salesiano Itajaí, ele tem uma missão muito grande, que é ensinar por meio da educação, ensinar com amor e, claro, com muito conhecimento. E esse conhecimento ele perpassa a realidade do conhecimento dos professores como mediadores para que chegue nos nossos estudantes e assim, com o protagonismo deles, fazer com que aconteça tudo isso que nós estamos vivenciando na segunda Expo Salê 2025 do Colégio Salesiano Itajaí. É uma honra muito grande poder prestigiar e acompanhar todo o crescimento, toda a pesquisa, todo o conhecimento que eles vão levar para a vida inteira, desde o processo de uma pesquisa até a transformação daquilo que foi pesquisado e aprendido. E vale ressaltar que todo esse trabalho, ele é feito da educação infantil e vai ganhando força no decorrer dos anos até chegar no ensino médio. Isso é um grande diferencial, onde as crianças começam a aprender a pesquisar, começam a aprender a perceber a riqueza do conhecimento que transborda os muros da escola e fazem transbordar para toda a sociedade com um caráter social, assim como nos ensinou Dom Bosco e agora é exemplo vivo na Expo Salê 2025. São os alunos do Salesiano aí, né, um excelente evento, muito bonito. Né, prova de que a gente tem que apostar na juventude porque vai depender deles o nosso futuro, né? Bom, e o nosso convidado de hoje é filho da dona Acelina Iraci dos Santos. Aí eu vou falar o nome do pai dele, então todo mundo vai saber, porque ele é o Júnior, né? Osmar Aníbal Teixeira Júnior, nosso querido Osmar Teixeira, radialista, apresentador de TV, colega aqui da casa. Osmar, muito obrigado por ter vindo atender esse nosso convite para estar aqui no nosso programa nesse sábado. Meu amigo Adilson, satisfação é a minha estar aqui com você, cumprimentar os nossos telespectadores, o público que nos acompanha nesse final de semana. Estamos à disposição aí para bater um papo bacana, conversar um pouquinho. Tá certo. O Osmar Teixeira, eu faço para o Osmar assim, quando eu convido alguém, principalmente no especial personalidade, eu tento fazer uma pesquisa para saber quem é, da onde que vem, coisa, né? Mas sei que você nasceu em Itajaí, morou aqui a vida inteira, mas você já muito precoce, aos 8 anos de idade, estudando no colégio Newton Cooker,
já começou a se mexer com comunicação, né, criando um jornalzinho, na época escrito à mão, né, divulgando as notícias que envolviam a sua turma, aos 8 anos de idade, na 3ª série. Verdade isso? É verdade, é verdade. A gente iniciou muito cedo na comunicação, sempre foi uma paixão para mim, sabe, Adilson? Quando a gente iniciou lá nos nossos 7, 8 anos, era de fato uma brincadeira. Então eu me lembro que um belo dia eu estava reunido com os meus amigos e a gente decidiu, olha, vamos fazer um jornalzinho aqui escrito à mão para que a gente fale o que aconteceu naquele dia durante a aula. E aí eu escrevia e aquilo era em tópicos, então tinha lá a data, tinha lá jornal, na época era um jornal que remetia a um desenho, aquele desenho do Bob Esponja, era Jornal da Fenda do Biquíni, eu me lembro. E aí a gente escrevia em tópicos, mas aquilo tinha de tudo, sabe? A professora brigou com fulano de tal, o fulano de tal ficou de castigo, tudo aquilo ia lá para o jornalzinho e aí eu saía na hora do recreio, na hora do intervalo, vendendo esse jornalzinho. Vendendo, porque isso era interessante, assim, a gente escrevia e a gente fazia escrevendo as cópias dele. As cópias eram escritas também. Aí que tá. Então tu tinha que repetir aquilo ali várias vezes, mais ou menos de acordo com o que tu sabia que tu ia vender. Então eu ia lá, vendia aquilo lá, 25 centavos a folha, eu acho. Daí quando a gente pegava uns R$2,50, R$3, ficava feliz da vida, que dava de ir lá na lanchonete, na época tinha, nas escolas públicas, e a gente conseguia comprar um enroladinho de presunto e queijo, alguma coisa nesse sentido. Então, assim começou realmente na 3ª série do Colégio Newton Cooker. Naquele momento, eu tinha 7 para 8 anos, me recordo bem disso. E aí esse jornal foi crescendo, né, Adilson? Daí o que era brincadeira, depois foi para um jornal impresso, aí depois foi para um jornal mural, isso quando eu já estava no antigo ginásio que a gente falava. Então, foi assim um período muito bacana da minha vida, porque ali eu aprendi a dar os primeiros passos na comunicação, querendo ou não, e a gente ali já foi se envolvendo, né, nessa questão tão bacana e importante, que é noticiar, informar fatos, comunicar acontecimentos. Então, isso para mim foi assim uma experiência enriquecedora. Certo. E já também, logo depois, já aos 12 anos, começou a se envolver com, de certa forma, né, com a política, porque o movimento estudantil é um movimento político, né? Sem dúvida. Um movimento de liderança que mostra, né, já começou ali a brigar e revelar esse teu caráter comunitário aí, né, de preocupação com a comunidade. Mas como é que foi essa questão de remontar um Grêmio estudantil que não existia mais na época? O que acontece? Eu chego, então, mais ou menos ali a 5ª série, porque hoje mudou muito, né, Adilson? Hoje a gente fala 2º ano, 3º ano, o 9º ano, enfim, aí depois os anos do ensino médio. Eu me lembro que quando eu cheguei na 5ª série, naquela oportunidade, naquela ocasião, assim se chamava, havia um Grêmio estudantil estabelecido no Newton Cooker e os líderes desse Grêmio estudantil, então, viram o nosso projeto do jornal e disseram, não, tu tens que vir para o nosso Grêmio estudantil e fazer parte da comunicação do Grêmio estudantil. Naquele momento, eu te confesso que eu participava, mas eu não me engajei muito ainda no movimento estudantil, porque eu não observava ainda, sabe, o movimento voltado para aquilo que realmente era necessário na unidade de ensino. Talvez não porque eles não fizessem, mas era um momento onde eu ainda estava descobrindo aquilo que eu gostava de fazer. Então eu tinha uma certeza, a minha paixão era comunicação. Eu ainda não me via engajado no movimento de luta estudantil, enfim. Bom, esse momento ali no Newton Cooker, ele se encerra, o Grêmio fica desativado por um bom tempo, o jornal continua e continua crescendo. Naquela ocasião, né, emissoras procuraram a escola para conhecer o projeto do jornal NK,
agora, né, passava então a se chamar jornal Newton Cooker, não mais o jornal da Fenda do Biquíni, aquele jornal Kids, a gente virou essa página, né? E aí já um jornal que realizava enquetes, um jornal que contribuía com dicas dadas pelos professores para os alunos de determinada matéria, né? Trazia, ficou uma coisa mais séria, um jornal mural, que a gente falava que ia, né, era colocado esse jornal então ali naquele mural e ficava ali exposto uns 15, 20 dias e ia se renovando, né? Então, ali nós começamos a montar um grupo. E era muito interessante, Adilson, e isso eu sinto falta hoje nas unidades de ensino. Porque eu sou de um tempo onde você, por exemplo, ia para uma eleição de líder de classe. Aquilo era uma disputa. Eu brinco que eu comecei a fazer articulação já na eleição de líder de classe. Eu nunca me esqueço que eu tive uma eleição no segundo ano do ensino médio. E segundão ou terceirão. E ali era importante aquela eleição para mim, porque iria haver uma eleição de escolha dos diretores, aquela lei da gestão democrática que estava retornando, e eu precisava estar como líder de turma para que eu pudesse ter acesso aos outros líderes também. E eu tive que conversar com a minha amiga e dizer, olha, tu fica na presidência da comissão de formatura do ensino médio, mas deixa a liderança da sala para mim, para que ela abdicasse da candidatura, eu pudesse vencer a eleição com folga. Exato. Então, a gente começou a articular política ali. Bom, voltando agora, né? Então, a gente ingressa no movimento estudantil quando eu chego mais ou menos no 8º ano. O jornal ele já havia crescido muito, eu falava do engajamento que hoje parece que não existe mais dessa forma entre estudantes, sabe, de escolas, enfim. Eu não vejo isso como era daquela maneira. Pode até existir, não estou dizendo que não, mas daquela forma como ocorria eu não vejo mais. Eu tinha uma equipe, Adilson, só no jornal de mais de 20 pessoas. Os alunos nos procuravam e disputavam para entrar na equipe do jornalzinho. Eles queriam participar daquele projeto. Eles não ganhavam nada, não ganhavam nota. Não, eles tinham prazer em dizer, não, eu faço parte do jornal NK. A gente tinha uma equipe que aquilo parecia o IBGE. Saía pelos corredores da escola fazendo pesquisa de gosto musical, sabe? A preferência dos alunos. Então, era um momento ímpar. A gente se reunia, os alunos iam em outro período. Se você era do período matutino, tu ia no vespertino para coletar informações, para colocar no jornalzinho. Havia um engajamento diferente e uma coisa voluntária, espontânea, que hoje eu já não vejo mais. Então, o jornal ele cresce e aí quando eu chego no 8º ano, eu recebo então o convite para que eu me candidatasse à presidência do Grêmio Estudantil, que estava desativado. Estava desativado. Então, naquele momento, a gente vai para uma eleição. Foi uma eleição de consenso. Nós reunimos 41 alunos em uma chapa. Também algo totalmente diferente do que nós vemos hoje. Eu me lembro que nós tínhamos, além da diretoria executiva do Grêmio, presidente, vice-presidente, enfim, tinha diretoria de esporte, diretoria de cultura, diretoria de pesquisa, diretoria de lazer. Uma organização completa. Uma organização completa para que realmente o Grêmio Estudantil ele fosse focado nos alunos. E, inclusive, Adilson, eu falo desse período porque até hoje, alguns dos meus adversários políticos, e eu fui vítima disso nas eleições, eles tentavam me atrelar a movimento de esquerda por conta do movimento estudantil. E não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, se tu for pesquisar, Adilson, na história, nos arquivos da Câmara de Vereadores de Itajaí, eu fui o primeiro presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas que proibiu, que tirou do Estatuto da UMESE, União dos Estudantes Secundaristas de Itajaí, o artigo que trazia a obrigatoriedade de filiação da UMESE, a UNE e o JS e a UBS. Que são organizações de esquerda. E não apenas pela questão de serem de esquerda. Eu não queria, porque o meu pensamento era da mesma forma como eu penso hoje.
eu não posso deixar que o movimento que é voltado para as necessidades dos estudantes seja desvirtuado por interesses político-partidários. Então, eu, de certo modo, me ofendo um pouco quando tentam me colocar essa pecha por aquele momento, porque eu consegui mostrar que o movimento estudantil não precisa ser de esquerda, como também não precisa ser de direita. Ele precisa ser um movimento voltado para aquilo que uma escola necessita, para a melhoria da infraestrutura escolar, o estímulo ao aprendizado, a relação entre direção, professores e alunos. Então foi isso que a gente buscou fazer naquela oportunidade. Eu me tornei presidente do Grêmio Estudantil do Newton Cooker aos meus 14 anos. A gente teve 84% de aprovação naquele momento, uma das maiores da história da escola. Depois fui eleito presidente da União, então, né, da União Estudantil de Itajaí. E ali a gente fez um movimento muito lindo, Adilson, de luta por melhoria na infraestrutura escolar. Pois é, eu soube que você até recebeu ameaças de processo, de coisa, porque denunciou, digamos, o abandono da escola. Era um período difícil, e porque a gente estava com as escolas num contexto geral. Todas elas com dificuldades. E aí eu me lembro muito bem de um movimento extraordinário que nós fizemos. Nós colocamos mais de 1.000 estudantes da rede pública estadual em frente à Gerência Regional de Educação. Estudantes do Newton Cooker, estudantes do Vitor Meirelles, Afonso Nils, Henrique da Silva Fontes. E eu me lembro que foi um movimento tão bonito, porque primeiro era um movimento respeitoso. A gente foi democraticamente para as ruas, não tinha esse negócio de bandeira partidária. Não, a nossa bandeira ali eram as escolas que nós representávamos. A gente queria a reforma que as escolas tinham direito, a gente queria a valorização dos educadores conforme o direito que eles tinham e têm de serem valorizados. Então foi algo assim, para mim, muito especial, e eu me orgulho porque até os dias de hoje, Adilson, quem conhece a minha trajetória, claro, a gente vai conversar ainda bastante aqui, mas o meu pensamento, e a gente vai transcorrer sobre isso, cor de bandeira partidária não muda a vida de ninguém. Não resolve o problema da educação, da saúde, da segurança. O que resolve, Adilson, é quando aquele político, aquele governante, ele está focado na necessidade do povo. Então, desde aquela época, eu já entendia que essa briga em nada ajudava, para nada servia. E desde aquele momento eu já defendia que a nossa luta deveria ser, na verdade, a luta por aquilo onde o calo aperta, né? Onde as pessoas precisam, lá no posto de saúde, naquele momento, dentro das escolas. Então, eu acho que a nossa trajetória mostra um pouco disso. Então, essa vivência do Osmar estudante foi fundamental para formar hoje o Osmar, digamos, combatente aí em favor da defesa dos interesses da comunidade. Foi sem dúvida, porque foi um momento de muito aprendizado, de muito diálogo, inclusive. Era necessário muito diálogo naquele momento. Foi uma oportunidade em que a gente já pôde ver de perto que sem mobilização, sem pressão da sociedade, tem muitas coisas que você não consegue. E é isso que no meu dia a dia eu tento mostrar para as pessoas, que o mundo apenas evolui quando você luta por aquilo que é de direito seu, que não é apenas porque está lá escrito que é teu direito, que não se tem que lutar. Bom seria se não precisasse, mas é necessário, e o direito ele só é adquirido, conquistado em meio à luta. Então eu acho que eu tive uma boa escola, literalmente, que me ensinou muito nesse sentido. Mas cabe destacar, tudo começou, a raiz de tudo é a comunicação. Tá certo. Porque você se formou no Newton Cooker e foi fazer direito na Univale? Fui fazer direito na Univale. A questão, por que eu optei pelo direito na Univale ao invés, né, e estou ainda nessa trajetória, por que eu optei pelo direito ao invés do jornalismo? Eu, na época, fiquei em 12º lugar em direito na universidade e fiquei em 5º lugar em jornalismo. Então eu podia escolher qualquer um dos dois, mas eu nunca me esqueço, a dona de um jornal aqui da região, ela chegou para mim e disse assim: Osmar, faça direito, porque o jornalismo é uma vocação.
Lá na frente tu busca um diploma, mas faça direito até para que tu entenda um pouquinho, né, de tudo aquilo que tu pode fazer pelas pessoas. E realmente hoje eu vejo que foi o melhor caminho. Eu posso assinar embaixo disso, porque eu já era jornalista quando fui fazer direito. Para conhecer direito e me tornar o melhor jornalista, porque eu não entendia como é que eu era jornalista de polícia, como é que a gente prendia o cidadão, na semana seguinte ele encontrava ele na rua, né? Depois, na outra semana, já estava assaltando de novo, era preso de novo, continuava, e o cara que às vezes roubava, sabe? Até aprender que direito e justiça são coisas diferentes, né? Porque direito é um exercício de uma verdade e a justiça depende do ordenador, do profissional, né? Daquele ordenamento jurídico, né? Mas, tá. Saindo agora, onde é que surgiu essa mosca verde da política na vida do Osmar? Como é que aconteceu? O Osmar saiu para fazer campanha, para ser vereador? Como é que surgiu essa questão? Adilson, eu já tinha um convite em 2016 para ser candidato a vereador. Então, eu tinha acabado de me formar. Isso por causa do teu envolvimento na União... no movimento estudantil. Eu tinha acabado de me formar, daí recebi ameaça de processo por todas aquelas circunstâncias, né? Porque a gente mexia com pessoas poderosas naquele momento, a nível de Estado, inclusive. E então vem o convite para que a gente fosse para uma candidatura a vereador. Naquele momento, eu entendi que não era a minha hora. Eu entendia que eu tinha que dar um passo para trás para dar 2 para frente. Então, naquele momento, não vim candidato. Foi algo assim assertivo, porque depois eu ingressei no rádio, então passei a fazer parte da Rede Brasil Esperança. Fomos para a Rádio 106 FM, inicialmente apresentando o Giro 106, no início da noite. Depois começamos no Em Defesa da Gente, aqui na TV Brasil Esperança. E aí depois fui para o 106 Notícias, já no período da manhã, na 106 FM. Então, ali foi uma rica oportunidade, porque eu conheci, sem estar na política, a cidade de Itajaí de ponta a ponta. Eu te digo hoje assim, Adilson, dificilmente exista uma área de Itajaí que eu não conheça. E dificilmente existe uma área de Itajaí que eu conheça e não saiba qual é a necessidade. Eu me lembro que quando a gente foi para a campanha, claro, agora estou indo de trás para frente um pouquinho, né? Ou de frente para trás. Quando a gente foi para a campanha de prefeito, o pessoal se espantava, porque, olha, Osmar, eu sou de tal bairro. Não, então eu sei que a tua necessidade lá é isso, isso e isso. Porque, de fato, Adilson, a gente conhece, a gente sabe do que a gente fala, porque a comunicação, o rádio, a televisão, essa experiência diária, ouvindo as reivindicações das pessoas, nos deu isso, essa capacidade de ter um raio-x, que eu falo, do município de Itajaí, e saber qual é o ponto principal de necessidade na Fazenda, qual é o ponto principal de necessidade lá no Santa Regina, ou no meu Cidade Nova, no meu Cordeiros. Então, a gente, na comunicação, aprendeu isso, e a partir disso, em 2020, que daí eu vejo, não, chegou realmente o momento, chegou de fato a hora da gente ir para uma candidatura a vereador naquele momento, porque eu sentia que era inclusive o que a população nas ruas solicitava para a gente. E ao contrário de outros exemplos, né, você mesmo assumindo a cadeira na Câmara de Vereadores, você não largou a paixão, não largou a sua atividade como jornalista, como comunicador? Não larguei. Eu me lembro que nas minhas eleições, sempre no dia seguinte eu já estava de volta no rádio. A gente só se afasta por uma questão de obrigação da lei eleitoral, né? Então, 3 meses antes de todo pleito, o apresentador de rádio e de TV tem que se afastar. Mas... O que de certa forma é um contrassenso, né? Porque, por exemplo, o prefeito que vai à reeleição não precisa se afastar. Mas... É que eu analiso dos dois lados, assim, vamos ser justos. Claro, é desigual para quem não tem esse veículo e que não está numa vitrine como nós estamos? Esse ponto eu concordo. Talvez o outro candidato, que tem uma outra atividade que não lhe deixa tão exposto, talvez lhe dê uma sensação de que ele está em desvantagem. Mas também, por este aspecto, eu concordo contigo. O prefeito continua prefeito, o cidadão que já tem mandato vai para a reeleição com o mandato.
Então, sim, tem Fora o seu... poder econômico. Isso, tem o ponto de injustiça para nós e tem o ponto de injustiça perante os outros. Então, essa é a questão. Mas eu não me afastei, estive como vereador e durante o meu mandato, nos 4 anos eu fiquei no rádio. Nos 4 anos eu fiquei no rádio, saí realmente no rádio, na televisão, até porque o que eu entendia, né, Adilson? Eu sempre fiz um programa, eu acho que o grande diferencial do 106 Notícias no nosso comando ou no jornalismo, e isso eu fiquei muito feliz porque pouco tempo antes de falecer eu ouvi de uma pessoa que para mim foi um professor, Graciliano Rodrigues, um cara que para mim tem todas as virtudes enquanto comunicador. Para mim foi o maior comunicador que esta região já teve. E o Graciliano, pouco tempo antes de morrer, nós estávamos sentados na sala de reuniões da 106 e ele disse para mim e para as outras pessoas: poxa, eu aprendi com o Osmar. Aquilo me baqueou, eu disse: meu Deus do céu, eu estou começando, o que esse homem aprendeu comigo, meu Deus do céu. E ele disse: olha, eu fazia um jornalismo, né, muito focado apenas na questão das notícias, enfim, e com o Osmar eu estou aprendendo essa coisa importante de escutar o ouvinte. Pode parecer esquisito, mas o escutar o ouvinte, escutar a reivindicação, escutar o apelo que ele faz. E quando ele me disse isso, aquilo encheu meu coração de alegria e eu disse: eu estou no caminho certo, realmente é o que eu tenho que fazer. Então eu procurei fazer ao longo da minha carreira um jornalismo diferente, um jornal onde as pessoas também fizessem parte da transmissão da informação através das suas reivindicações, dos seus pedidos de ajuda. Então, isso para mim é uma missão quando eu estou no ar. Osmar, eu só vou te pedir licença um minutinho. Vocês não sabem como é difícil a gente trabalhar com o Osmar, conversando com ele. Aí alguém lá diz: o tempo está estourando o tempo. Né? Mas ele sabe disso porque ele tem um programa, né, que conduz muito bem, mas a gente já vai falar sobre isso também. Só que agora a gente vai dar uma pausa. Vamos lá. Tá? E daqui a pouco a gente retorna com o Osmar contando as histórias dele e com muita novidade por aí. Voltamos já, tá ok?